Quando nós conseguimos não permitir que a flechada do outro nos atinja. Exatamente. Porque não é sobre se sentir superior ao outro, mas é sobre se sentir superior à circunstância. Entra no ar, a partir de agora, o programa A Dona do Olhar Aguçado. Estamos começando mais uma edição da Dona do Olhar Aguçado. Hoje a edição ela é especial com a professora de oratória Kelly Dourado, que veio de Feira de Santana para nos atender, para mostrar para Camaçari o que é falar corretamente bem. A Dona do Olhar Aguçado, ela é uma empresária há mais de 40 anos, que vem lutando pela vida, com as dificuldades. Já caiu, já levantou, já caiu, mas superou tudo que passou. Por que ela superou? Porque ela está sempre estudando, sempre estudando, sempre procurando autoconhecimento. Porque vocês, sem conhecimento não somos ninguém. A educação é a base de tudo. Isso é no comércio, é com a família, é na escola, com a vizinhança. Por onde a gente passa, a gente tem que ter essa parte da educação. A educação, ela vem da família, mas a escola, ela é fundamental em nossas vidas. Então, você que está aí nos escutando, hoje o empreendedorismo, ele é sem fronteiras. Então, você tem que estudar pela internet. A internet é redes sociais, é Facebook, é Instagram, é YouTube. Tudo que a gente procura, a gente encontra. Hoje você tem masterclass para danar, para dar de bola para quem quiser, para poder a gente aprender. Porque na vida a gente precisa aprender todos os dias e todas as horas. E aí, Kelly, como vai você? Oi, meu amor. Que prazer te reencontrar. Você é minha gatinha maravilhosa, é minha professora que me ensina a falar corretamente bem. Ainda mais. Ainda mais? Ainda melhor. Satisfação estar aqui. Principalmente no Estúdio Novo, eu não conhecia. Estúdio Novo, e você tá fazendo um programa especial, viu? Porque nós somos especiais, minha princesa. Estúdio Novo, pessoas especiais, energia especial. A última vez que eu vim aqui foi no outro estúdio ainda. E tá tudo muito lindo. Tava estúdio feinho, né? Agora é o melhor de Camaçari. Um dos melhores de Camaçari. Não é o melhor, é um dos melhores. Isso é a coisa mais linda. Uma satisfação imensa estar aqui, já sentindo essa energia. E já vamos estar com a Rádio Spider TV. A gente tá com a rádio e vai entrar agora a Spider TV. Que vai estar no ar aí, rolando. Vocês que estão aí nos escutando, se preparem que já a Spider TV vai estar no ar. E aí, Kelly, me conta aí, como é que tá essa turnê que você tá fazendo aí na Bahia com a oratória? Então, sabe quando você sonha, acredita, trabalha, um dia acontece. E nós estamos realmente com a agenda cheia até o mês de dezembro. Já? Até dezembro. Nossa, até o mês de dezembro de agenda cheia. O programa Dona do Olhar Aguçado também já está cheio até dezembro, viu? Que bom, então estamos todos com a agenda cheia. Nós iniciamos a nossa jornada na área de comunicação oral, que é a nossa grande paixão, a minha grande paixão. Tanto a comunicação oral como, volto a dizer, eu já falei isso algumas vezes em programa seu, no Se Comece, na rádio, que o nosso propósito de vida é fazer diferença na vida das pessoas. E uma das formas de fazer diferença na vida das pessoas é através da comunicação, do aperfeiçoar dessa comunicação que nos leva a um outro patamar. Nós começamos lá no sul da Bahia, eu tinha mais ou menos 22, 23 anos quando eu comecei a falar sobre oratória, quando estava concluindo a minha primeira graduação em administração, no SESI, SENAC, SENAI, que é uma paixão nossa. Você é administradora, pedagoga, psicopedagoga, especialista em gestão de pessoas, de negócios, docência no ensino superior, coordenação pedagógica e MBA em coach, locutora e apresentadora. Nossa, a mulher arrasa, é show de bola, viu? Locutora, apresentadora, com DRT, né, com registro profissional. Uau. Não em exercício. O meu 9229, sei o quê? É 6437, quase que eu engasgava, mas lembrei. Nossa, 6437, ele tem um tempinho. Eu trabalhei muito tempo em rádio e TV lá no sul da Bahia, na cidade de Itabuna, de onde meu amigo Carlos Messi, onde ele conhece bastante, Edilson Alves é de lá do sul da Bahia também, ele, nosso conterrâneo. Entrevistei ele hoje, foi ontem.
Foi ontem foi Adilson Alves. Aí, na época, eu comecei trabalhando em rádio e TV, estudava administração e as pessoas falavam muito sobre o dom, sobre a oratória. Eu tô falando sobre dom aqui, vale ressaltar que alguns teóricos não acreditam em dom. A maioria dos teóricos, eles acreditam que existe dom, que é o que se chama de aptidão, e existe habilidade, que é desenvolvida. Eu desenvolvi habilidades. Porém, Skinner, ele não acredita em dom. Skinner acha que tudo foi reforçado pelo ambiente e tudo é habilidade. Eu gosto de fazer essa observação porque as pessoas podem pesquisar sobre dom e encontrar algum teórico dizendo que não acredita em dom. A maioria sim e outros não. Mas, enfim, as pessoas começaram a falar sobre o dom. Kelly, você tem o dom da fala, tem o dom da oratória. E eu fiquei apaixonada. Nós precisamos dar crédito a quem tem crédito, dar honra a quem tem honra. E eu li muitos livros de Reinaldo Polito, que é considerado o pai da oratória no Brasil. Reinaldo Polito, ele tem 10 livros na área de oratória. Eu li 9 dos 10, tem um que eu confesso que eu comprei. É Oratória para Advogados e Estudantes de Direito. Está em casa, não consegui fazer a leitura ainda, mas eu li 9, quando eu era ainda muito jovem. Dos livros de Reinaldo Polito, me apaixonei pela área, comecei a pesquisar ainda mais e comecei a ministrar aula sobre oratória no SESI, lá em Ilhéus, no sul da Bahia. Maravilha. Depois vim morar em Camaçari, que foi uma cidade que nos acolheu, que nos abraçou e que ainda as maiores turmas nossas, nós estamos aí fazendo... Em Camaçari. Ainda Camaçari. Camaçari é o nosso carro-chefe ainda. É aqui que nós temos as você que está aí nos turmas. escutando, lembre que a professora Kelly, que está aqui na Dona do Olhar Aguçado, nosso programa, a Dona do Olhar Aguçado, ela está sempre em Camaçari, dando aula de oratória. E se você também quer ser um bom vendedor, você tem que ter uma boa oratória, porque o bom vendedor, ele tem uma boa lábia que só que ela ensina a fazer. O bom vendedor, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, aquele que fala melhor, ele consegue chamar a atenção. Os políticos, Juranildes, os grandes nomes da política, eles têm uma boa eloquência. Vale ressaltar que a eloquência é só uma pequena parte do que nós falamos sobre oratória, sobre comunicação oral. Então, todas as áreas de atuação, o radialista, o comunicador, o professor, nós precisamos da oratória até para conquistar aquele crush. Nós precisamos falar bem. Então, você começou sua habilidade de oratória quando você estava lá na cidade de Itabuna? Eu morava em Itabuna, ensinava em Ilhéus, no SESI, estudava em Itabuna, fazia rádio em Itabuna e TV e comecei a ministrar aula sobre oratória no SESI. Foi a minha primeira turma por indicação de uma professora. Por quê? E eu gosto muito de falar isso, porque às vezes nós estamos no momento acadêmico, os jovens, falo isso muito para os jovens. E vai apresentar um trabalho. É só um trabalho de faculdade, é só um trabalho em um curso técnico, às vezes não é só um trabalho, às vezes é o trabalho. E nós precisamos fazer o nosso melhor em todos os momentos, onde nós estivermos, porque sempre tem alguém nos observando. Qual a importância assim, da boa oratória para o desenvolvimento pessoal e profissional? Então, o que acontece? Falar bem. Quem fala melhor consegue maior destaque. Volto a dizer. O orador da turma ele é escolhido por quê? Porque ele fala bem. Oratória. A maioria dos políticos que são eleitos, por quê? Porque ele tem uma boa oratória. Eu não fui escolhida para ser, muito frustrada, eu não fui escolhida para ser oradora da minha turma. Não? Não. O que houve na época? Hoje, com certeza, você seria a oradora juramentista. E olhe lá se não fosse a taraninfa da própria turma. Então, o que acontece? Nós precisamos da boa comunicação. Quando nós falamos sobre oratória, é importante, oratória não é eloquência. Não é sinônimo de eloquência. Às vezes, fala baixinho, comunicar com o outro. Oratória é sinônimo de comunicação. E a comunicação está em se fazer entender, em conversar no canal de comunicação do outro. Para isso, nós temos aí vários pilares, várias vertentes, várias coisas precisam ser estudadas, inclusive o perfil do outro. Em um dos nossos cursos ministrados aqui na cidade de Itabuna, nós temos participação de uma especialista em comportamento humano, que fala como nós conseguimos identificar o perfil do outro para que nós possamos nos comunicar dentro do canal de comunicação do outro. Porque a oratória, Juranildes, não é falar. Eu não falo para mim, eu falo para o outro. A oratória não é sobre o mensageiro, é sobre a mensagem e o ouvinte. Ela está aí, nesse meio, entre a mensagem e o ouvinte, o que é importante para o outro. Eu preciso deixar minha mensagem, eu preciso deixar a comunicação acontecer de forma que alcance o outro. É por isso que muitas pessoas, inclusive, elas têm medo de falar em público, não conseguem desenvolver, não conseguem crescer através da comunicação, porque elas falam para elas. Então, uma questão também, o como fala também, né? Você abre a boca para você falar.
Exato. Mas o corpo fala. Também, 58% de uma boa comunicação é a expressão facial e corporal. facial e corporal. Você já ouviu aquele ditado assim, para um bom entendedor, uma levantada de sobrancelha basta? É exatamente porque 58% da comunicação é expressão facial. Você deu risada porque você já deu essa levantada de... Não, eu dei risada porque eu tenho um mentor chamado Moisés Ribeiro. Ah, E Moisés Ribeiro conta que quando ele esteve em Camaçari, que eu ajudei ele a montar uma estrutura para uma palestra de 500 pessoas, ele sentou, conversou, eu olhei para ele assim, olhei, com aquele cabelo que eu tinha tão entornado, desse tamanho assim, cheião, aí eu olhei, vou testar esse cara para ver se ele é bom mesmo. E hoje o cara é meu mentor, né? Provou que há 20 anos atrás eu consigo encher um auditório com 500 pessoas, olhando para ele de cima a baixo, o meu jeito de olhar assim. ele fez a E leitura ele na sua expressão. ele faz, até hoje ele comenta isso, eu fico olhando pra ele. Eu estive com o Geranildes, ela me olhou assim de cima a baixo, eu digo, fila da mãe, mas assim mesmo é meu olhar. Marcou, você levantou a sobrancelha aí, já levantou essa sobrancelha pra Osite também, não já? Já, quando eu conquistei ele, eu levantei essa Então, o que sobrancelha. acontece? Às vezes nós não precisamos falar nada. Tem um poema de Rubem Alves que diz o seguinte: por que as pessoas gritam? Ora, as pessoas gritam porque os seus corações estão distantes. Se os seus corações estiverem próximos, elas apenas sussurrarão. E se os seus corações estiverem mais próximos ainda, elas apenas se olharão. Então, nós conseguimos nos comunicar com o outro através do olhar, através da expressão facial, que representa 58% de uma boa comunicação. 35%, Juranildes, é entonação, que fala mais do que a palavra. E a entonação nem sempre é sobre falar mais alto. Eu acho que a semana que vem eu vou estar melhor no programa, viu? O Kelly aqui, não tem pra onde correr. Kelly, me conta aí, como é que tá sendo essa turnê que você está ministrando sobre a oratória em várias cidades da Bahia? Eu preciso falar que a turnê ela começou com algumas pessoas conhecidas em algumas cidades. Por quê? Porque na vida nós plantamos e nós colhemos o que plantamos. A lei do retorno é a lei mais certa que existe. Então eu tenho alguns amigos em várias cidades. Começou na Bahia, das cidades da Bahia. Camaçari é meu carro-chefe, sou grata a Camaçari eternamente. Hoje eu resido em Feira de Santana, fizemos workshop também em Feira de Santana e fomos para Ilhéus. Ilhéus foi onde eu passei uma parte da minha vida, onde eu construí muita coisa. Nós fomos para Ilhéus, ministramos treinamento ali através da Faculdade Ilhéus, que foi a nossa contratante, para os alunos do curso de Direito da Faculdade Ilhéus. A posteriori, Parabéns. no dia seguinte, nós fizemos um workshop com alguns desses alunos e outras pessoas da sociedade. No próximo mês, nós iremos para Teixeira de Freitas. Nós somos contratadas também por uma empresa, a Vitale Cosméticos, que também é gerenciada por um amigo da infância, Você da procura adolescência. lá, é seu Alisson, que é presidente do sindicato patronal de lá, que ele vai lhe ajudar também. Quem sabe ele não vai formar uma turma lá. Beijo pra você, Alisson. Uma outra turma, nós lá em Teixeira de Freitas, a primeira turma já esgotou. Nós fazemos turmas com 50 pessoas ainda, por enquanto. Por quê? Por enquanto não. No formato workshop, nós fazemos com 50 pessoas no máximo. Eu Porque acho tem a que parte mais prática. não é bom, eu acho que mais Isso, não pra é bom. prática, isso. Porque você já participou e tem aquela parte prática, que é interessante, a prática devolutiva. Então, a primeira turma em Teixeira já esgotou. Nós faremos 2 dias em Teixeira de Freitas. No sábado, que é para a sociedade, e no domingo, que será para os clientes da Vitalis. Maravilha. As pessoas que adquirem o produto. Me conta aí, quais os principais desafios que as pessoas enfrentam para falar em público e como aprimorar a confiança e a presença ao se comunicar com audiências diversas. Porque nesse instante eu entrevistei uma pessoa que ele estava me dizendo o seguinte: Fernanda Montenegro conta que até hoje, quando ela entra em cena, ela sente a dorzinha de barriga, ela sente a cólica, um friozinho na barriga. Se Fernanda Montenegro, aquela águia maravilhosa, sente o friozinho na barriga, é claro que eu, Maria, José, João e o jovem de 15 anos Kelly também Dourado. vai sentir. E Kelly Dourado também deve sentir um friozinho na barriga. Se Leandro Carnal falou recentemente que ainda sente o friozinho na barriga, o Juranildes nos falou aí sobre 2 coisas. Primeiro, sobre esse friozinho na barriga, eu quero pedir licença para começar falando sobre ele, que nada mais é do que o medo que nos acompanha. Como é isso, professora Kelly Dourado? O medo nos acompanha. Segundo a psicologia, o medo é uma das emoções primárias. E as emoções primárias, elas não deixam de existir. É por isso que Suzana Vieira, não é isso? Ainda sente friozinho na barriga, Leandro Carnal, Kelly Dourado, Fernanda Montenegro, Juranildes Araújo. Por quê? Porque o medo, ele está lá.
ele não vai deixar de existir. São 5 as emoções primárias: medo, alegria, raiva e outras mais. Então, ele vai estar lá. O que é que nós precisamos aprender, Juranildes? É não permitir que o medo nos domine, mas nós precisamos aprender as técnicas para dominar esse medo. E o medo é importante também. Mas não tem medo, não. Nem um pouquinho, nem aquele friozinho. Nem um pouquinho. Então, essa mulher é diferenciada, mas ela sobrepuja. Eu posso até errar, mas eu não tenho medo. Ela sobrepuja as emoções primárias. Nem aquele nervosozinho assim. Você vai para aquele auditório lotado lá no Fé Comércio. Guerrei, não gostei. Lá no Fé Comércio, aquele auditório lotado, não dá nem aquele ali é que eu não tenho medo mesmo. Eu não vou mentir pra vocês que quanto maior o público, mais à vontade eu fico. É uma característica de pouquíssimas pessoas. Normalmente as pessoas têm mais facilidade para o contato que nós chamamos 1 a 1. E quando é para o público, as pessoas têm mais medo. Eu sou o contrário. Se eu tiver uma turma com 5, 6 pessoas, eu fico um pouco mais tímida. Agora o auditório lotado, aí nós iremos a forra, doutora Juranildes. Vou de boa, sem medo. As pessoas que sentem medo, que a Juranildes é diferenciada, que tem aí essas emoções primárias, precisam buscar algumas técnicas para dominar esse medo e não permitir que esse medo domine. Até porque, se nós falamos para o público com medo, com nervosismo, nós iremos passar, eu não vou falar transmitir, porque Paulo Freire diz que nada é doença para ser transmitido, nós conseguiremos passar para o nosso público a mesma segurança. Por quê? Porque nós temos neurônios espelhos, segundo a neurociência. E através desses neurônios espelhos, nós nos conectamos com o outro. Através do sorriso, eu chego aqui, abro um sorriso largo para a Juranildes, chamo de gata. Pode falar outra palavra? Não, né? Chamo de gatiça, de lindo. E automaticamente ela sorri para mim também. Por quê? Porque ela vai estar refletindo, através dos neurônios espelhos, a energia que eu trouxe para ela. Então, Juranildes, se eu chego para falar para o público nervosa, tremendo, e pior ainda que tem gente que admite para o público: gente, desculpa porque eu tô nervosa. Aí acabou. Isso é horrível. A partir dali, todo mundo vai prestar atenção. Então, uma coisa que me chama a atenção é o seguinte: nós estudamos, a tecnologia das coisas, do ensino muda, a metodologia muda, mas há alguns anos atrás, eu não vou citar nome, mas meu primeiro curso de oratória que eu fiz, o meu professor disse a mim: você, quando estiver falando, fixe em uma pessoa e aí você vai ter firmeza. Só que às vezes, quando você vai fixar numa pessoa, tem alguém que tá lhe olhando ali, que você sabe que é aquela pessoa que lhe critica o tempo inteiro, não pelo lado positivo, mas pelo lado negativo. Você faz o quê? Você vira e olha pra outra, certo? Mas eu ainda penso que você tem que fixar o seu público todo, não ficar fixando no olhar fixo de ninguém. Eu acho que isso é uma metodologia ultrapassada. Eu queria que você me falasse sobre isso. Eu acho interessante que ela pergunta e ela mesma já respondeu. Ela pergunta respondendo, mas tudo bem. Realmente é uma metodologia antiga. Inclusive, eu vou completar essa metodologia antiga. Ótimo. Sabe que tem gente que, alguns professores já nos disseram assim: se você está nervoso, procure um ponto ao fundo da sala e fale olhando para ele. Agora imagine se nós ficarmos assim, olhando para esse ponto ao fundo da sala e sem olhar para as pessoas. Porque uma das técnicas de rapport, estabelecer rapport, que é uma parte da persuasão, rapport significa conexão, transferência. Uma das formas de estabelecer esse rapport é olhar para os olhos. Os olhos são espelhos da alma. Então, eu preciso olhar para todos os olhos da plateia, mesmo aqueles que estão ali nos criticando. Inclusive, é uma técnica, se a pessoa está ali arredia, como dizia minha avó, te olhando com olhar de crítica, devolva para ela um olhar ameno, um olhar de amizade, um olhar diferente, para que ela retribua. Lembra que eu falei sobre os neurônios espelhos? O que nós não podemos é ficar nervosos. Inclusive, essas pessoas que nos olham na plateia, às vezes criticam, às vezes levantam a mão para falar que discorda de algo, e tá tudo certo. Eu não posso ficar nervosa. Eu preciso entender. Primeiro ponto, entender que ninguém sabe tudo. O só sei que nada sei de Sócrates sempre será a frase mais célebre e mais sábia do universo. Eu preciso entender, primeiro ponto, eu não sei tudo. Eu não irei agradar todo mundo, porque nem Jesus agradou. Então, eu terei sempre na plateia pessoas que são pessoas, vou dizer de novo, como dizia minha avó, arredias, que estão ali para nos criticar. Eu preciso olhar para todos, eu preciso gerar essa conexão através do olhar, mas é claro que sempre tem alguém na plateia que estará assim, ó, eu estarei lá quando você estiver falando, ó, balançando a cabeça positivamente. Então, eu dou uma pescada, não é para ficar fixo naquela pessoa, Juranildes, é para dar uma pescada naquele olhar, para trazer a segurança que eu estou precisando. É um programa especial, mas precisamos faturar. Volto já já.
Estamos apresentando o programa A Dona do Olhar Aguçado. Clínica Ser Mais. Cuidado do ser em sua totalidade. Atendemos assistencial e ocupacional. Cuidamos da sua saúde, dos seus colaboradores e da sua empresa. Realizamos ASOS, admissional, demissionais, periódicos, mudança de função e retorno ao trabalho, além de SST, PGR, PCMSO e LTCAT. E todos os exames complementares, laboratoriais e raio-x. Rua Eixo Urbano Central, número 7, sala 107. Empresarial Montblanc, Camaçari. Loja Corpo e Ar Aromas. Saúde e bem-estar. Para sua casa, loja e seu corpo, tem um ambiente delicioso e saudável. A Corpo e Ar trabalha com as melhores essências de qualidade. Rua Eixo Urbano Central, no 7, Camaçari, Bahia. @Corpo e Ar Aromas. Estamos em constante evolução. E para construirmos um mundo melhor, precisamos valorizar quem transforma o mundo. Proporcionar mais qualidade de vida e bem-estar é cuidar do amor da vida de alguém. Garantir mais proteção financeira é levar mais segurança familiar. Viabilizar acesso à saúde de qualidade é ter cuidado com o que mais importa. Estar presente no momento mágico de qualquer família é celebrar a vida. Proporcionar assistência nos momentos mais imprevisíveis é estar junto no dia a dia. Cuidar das pessoas é investir no sucesso dos negócios e na construção de uma sociedade mais inclusiva. Nós, da Bem Mais Benefícios, trabalhamos para unir entidades de classe, empresas e fornecedores de benefícios nesse propósito. Acreditamos que juntos podemos fazer bem mais pelo bem-estar das pessoas. Podemos fazer bem mais por um mundo melhor. Clínica IDM, Instituto Diagnóstico Médico. Lhe oferece ultrassonografia em geral com Doppler colorido e ginecologia clínica. @Clínica IDM. Rua Eixo Urbano Central, no 7, Empresarial Montblanc, Camaçari, Bahia. Atenção! Quer montar sua empresa em um empreendimento de qualidade? Procure o Empresarial Montblanc. O melhor lugar para você instalar sua loja, seu escritório ou sua clínica, com acessibilidade. Aqui você encontra auditório todo equipado, com 100 lugares para locação. Bem no centro da cidade, situado à Rua Eixo Urbano Central, número 7, Camaçari, Bahia. @Empresarial Montblanc. Rádio Spiderweb. Sua rádio trazendo notícias e boa música 24 horas por dia. Acesse o site spider24hs.com. Voltamos a apresentar a Dona do Olhar Aguçado. Estamos de volta com o programa Dona do Olhar Aguçado. Nos siga nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Spotify. E sempre você terá coisa nova, notícias boas para ouvir e aprender. E agora, nós vamos entrar com Dica da Juju, com Rafael Pataca, um dos maiores perfumistas do Brasil. Roda aí, produção! Dica da Gisite hoje, a gente vai falar do mundo perfumado. Que tal uma dica perfumada? Como aplicar perfume? O que é perfume? Não esqueça que perfume traz a alma, traz a raiz, traz a verdade. Não existe perfume ruim, não existe perfume bom. Existe o perfume que te conecta com a sua história. Essa foi a dica de hoje. E aí, Kelly, o que é que você achou da dica do Rafael Pataca? O Rafael Pataca está criando o perfume da Dona do Olhar Aguçado, que vai ser sucesso na Bahia e no Brasil. Rafael Pataca, fiquei impressionada. Nós estamos falando sobre comunicação oral, sobre a fala, que é um dos sentidos que nós precisamos usar, e ele nos trouxe aí o olfato,
que é importantíssimo para causar uma boa impressão também, já que a comunicação também se dá em causar uma boa impressão, e nós temos alguns segundos para isso, falando aí sobre esses perfumes maravilhosos. Eu fiquei impressionada e quero conhecer, Julanites. Vai conhecer. Ele tá criando aí o da Dona do Olhar Aguçado, e já nós vamos trazer ele para esse programa aqui, para poder dar dicas maravilhosas. Continuando com o nosso programa especial aqui com a nossa amiga Kelly Dourado, eu gostaria, Kelly, de saber como você lida com as perguntas difíceis e com as interrupções que são inesperadas durante as suas palestras, e quais as estratégias você usa para manter o controle da situação. Isso é uma pergunta difícil. Fantástica. Pergunta difícil, resposta fácil. Brincadeira, vai acontecer, falamos há pouco, que sempre vai acontecer. Vai ter alguém na plateia, e eu quero começar a resposta com o que o povo gosta muito, que é storytelling. Eu vou contar um caso. Como dizia minha avó, eu irei contar um caos. Brincadeira. Mas enfim, uma certa feita eu tinha por volta de 18 anos, minha amiga estava ministrando uma palestra. Eu trago isso, essa história está aqui no nosso livro, nosso primeiro livro, Oratória, Arte de Falar, Convencer e Encantar. E ela escreveu uma palavra com uma letra errada lá, era com C, ela colocou com S. Um desafeto dela, uma moça, levantou a mão, a plateia, e falou assim: você encontrou no dicionário essa palavra escrita assim? Ela tinha 18 anos. Ela olhou para a pessoa e fez assim: sabe que eu não lembro? Vamos fazer o seguinte, você está com o dicionário aí, pesquisa aí que faremos a correção aqui agora. Tranquilamente. Continuou, como diz o ditado, continuou a viagem. Então o segredo é não se deixar abater, é manter a tranquilidade, respirar fundo. Se for necessário, algumas pessoas são mais estouradas. Eu acho que se for uma Juranildes da vida, uma Kelly da vida... Não, por incrível que pareça, eu consigo estar numa plenária, Tranquila. alguém fazer uma pergunta assim difícil ou estranha, e eu dou um sorrisinho assim, eu não sei ele responder agora, mas mais tarde Então, eu te fazer minha mão respondo. que a evolução chegou. E isso é sinal de maturidade. Quando nós conseguimos não permitir que a flechada do outro nos atinja. Exatamente. Porque não é sobre se sentir superior ao outro, mas é sobre se sentir superior à circunstância. E saber que nós estamos ali falando, que nós somos os detentores daquele conhecimento. Mas até porque nós somos humanos e nós não Erramos. nós erramos, nós não temos todas as respostas na ponta da língua. E a certo? humildade, é aí que vem a Vem humildade. a humildade e a vida de desafio. Tem um ditado que diz, não é um ditado, não, acho que é Sócrates que diz assim: uma vida sem desafios não merece uma vida de vida. Muito bem, jovem. Esse aí eu não conheço, ela tá me ensinando. Pois é, então tem essas questões desse desafio de você estar lá e a pessoa atacar e você olhar e... A mesma coisa acontece quando às vezes não é a pessoa, às vezes um slide. Você faz um slide e tem um erro no slide. E alguém pode apontar da plateia ou você mesmo perceber. Se alguém apontar, não existe excesso de justificativa. Quando eu fico... Freud já diz isso, todo excesso esconde uma falta. Aí tem gente, tá errado ali o slide. A pessoa, gente, desculpa, é porque eu digitei à noite, é porque os meninos estavam juntos. Então, esse excesso de justificativa vai chamar atenção para aquele fato. O que eu faço? Obrigada, obrigado. Dá um esquezinho, corrige ali na frente da plateia mesmo, se houver, e segue o barco. Sabe o que eu acho? Eu acho que quando uma pessoa vai ministrar uma aula ou vai fazer uma palestra e ela já chega pedindo desculpa, eu acho que fica assim meio enfadonha antes de começar. E chama atenção. Aí fica Imagina enfadonha. O isso. termo é esse. Que você para, olha assim, eu não fico. E às vezes É a mesma coisa que eu Ah. estar assistindo uma palestra, a pessoa tá né. Eu fico até o 10º, né? No 11º eu saio. E não é só o né. Tem o né, tem o certo, tá. É um vício de linguagem que normalmente mas ele vem... corrige. E corrige com certeza, ele vem precedido de interrogação. Observe que o né, ele vem com entonação de interrogação. É como se a pessoa estivesse ali desesperada, precisando da aprovação de quem ouve. E nós temos várias técnicas para que substitua esse né e nós consigamos da plateia, porque somos humanos e precisamos mesmo desse retorno. Claro, existe um vício de linguagem regional, isso é normal. Isso existe no mundo inteiro, o vício de linguagem existe no mundo inteiro, gente. Exato. Não é só no Brasil. Aqui no Brasil nós falamos muito errado. Eu mesmo posso ter os DR da vida toda, que eu nem conto que tenho, mas sou danada pra engolir um R. Já melhorou um bocado. Já melhorei, não foi? Faz muito.
A ideia é essa, é melhorar todos os dias, todo dia um pouquinho. Fazer o melhor possível com o que nós temos hoje, enquanto não conseguimos fazer melhor ainda, como diz o mestre Cortella. Me conta aí, que dica você dá para quem precisa superar o medo no palco e o nervosismo antes da apresentação, de uma apresentação importante? Primeiro, se a pessoa volta a dizer que o medo, ele é uma das emoções primárias segundo a psicologia e a neurociência. Não vai deixar de existir. O capítulo do nosso livro que fala sobre o medo, o título é Como Vencer Golias. Porque o medo, ele nos aparece como um gigante e nós ficamos ali no sentido pequenininho diante dele. Mas as estratégias, assim como o Davi usou estratégia, nós precisamos usar estratégias para dominar esse medo. Uma das estratégias principais é dominar o conteúdo. É o medo que a gente estava falando nesse Exatamente. Dominar o conteúdo. Se eu domino o conteúdo sobre o qual eu irei falar, eu cheguei há pouco, o Juranildo falou, Kelly, venha, sentou, falou, estamos falando sobre oratória. Se fosse para falar sobre psicanálise, não seria a mesma desenvoltura e certamente o medo aparece com um pouquinho mais de... Aparece o medo. Agora que não tem medo, não estou falando sobre algo que eu domino. Então, primeiro, dominar o conteúdo. Segundo, entender que a comunicação é para o outro, não é para mim. Porque a maioria das vezes o medo é autocobrança. O que será que irão pensar? Como irão me julgar? Será que irão aceitar? Quando eu entender que a minha fala é para o outro, não é para mim. Quando eu entender que a oratória é sobre a mensagem e quem ouve, e não é sobre quem fala. Outro ponto é desenvolver estratégias na abertura da apresentação para que eu me familiarize com o palco e não já comece entregando o conteúdo. Já estratégias que precisam ser estudadas, porque tem muita gente aí que fala assim, vamos usar a técnica quebra-gelo, que lindo. Lindo se não for causar constrangimento na plateia, porque eu já vi, inclusive, professor de oratória chamar alguém, quem não viria aqui de jeito nenhum. A pessoa levanta a mão e ele chama justamente aquela pessoa. Assim como nós falamos aí sobre, na parte de abuso sexual, não é não, em oratória não é não. Se eu falo com alguém da plateia, você quer falar, tem vontade, a pessoa fala não, eu preciso respeitar naquele momento. Tem uma advogada em Camaçari que ela sentia dor física, já travou quando deram o microfone para ela falar. Hoje ela faz palestra, só que aquele momento... Fantástico isso. Eu acho. Não, é uma superação, gente. Ela sentia dor física, travava fisicamente. Se você quiser superar seu medo... Seu aprendizado da oratória, procura o livro da professora Kelly Dourado e lê. Eu já li várias vezes. É um livro meu de cabeceira, que eu estou sempre lendo, aí volto a ler de novo, volto a ler de novo, volto a ler de novo. Faça a mesma coisa. Você que está procurando um emprego aí, tem dificuldade para entrevista, lê esse livro. Aí o que acontece, Juranildes? Essas estratégias, essas técnicas usadas no início ali da palestra, elas vão fazer com que o medo ele diminua. Porque uma coisa é eu chegar para começar a falar. Vamos falar sobre tal assunto. Inclusive, muita gente fala, vamos falar de tal assunto, meus amores. Para a língua portuguesa, de significa falar mal, falar de... O correto é falar sobre. Então, eu começo a falar ali sobre o conteúdo. Não, eu preciso criar estratégia de abertura, seja uma música, seja alguém que vai fazer uma abertura junto comigo, para que eu me familiarize com o palco. E observe quando você está familiarizado, você não fica mais à vontade? Então, se eu tenho um tempo para me familiarizar, eu estarei mais à vontade, irei com certeza dirimir, ou seja, diminuir esse medo. O papo tá bom, mas precisamos terminar. Já. Em nome da nossa equipe, eu gostaria de agradecer a professora Kelly Dourado, dizer que ela é sempre bem-vinda à nossa casa. Fantástica a sua entrevista, adorei. Por isso, gente, assistam a Dona do Olhar Aguçado, nos siga no YouTube, no Instagram, nas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece com a Dona do Olhar Aguçado. Um beijo e até a próxima. Agradecer a professora aqui, querida e amiga, Kelly Dourado. Dizer, volte sempre. Você é querida e amada aqui em nossa Camaçari. Sempre que você me convidar, meu amor. E os alunos de Camaçari, a turma de Célia Santana, a turma de Adriana Marcelli, estão aí todos esperando por vocês, sempre. Célia Santana fazendo participação no nosso workshop, falando sobre identificação do perfil. Que foi maravilhoso, foi fantástico esse workshop. Obrigada, Ju. Beijo no coração. Beijo.
Estamos começando mais uma edição da Dona do Olhar Aguçado. E essa edição, ela é especial com a nossa professora. Não gostei. Tava massa, tava massa. Continuando o nosso programa, vamos falar aqui, continuar com... Não gostei não, gaguejei.